Mais uma vez aqui para bater papo, meu nome é Fábio Romualdo, sou médico do exercício e do esporte e vim aqui para usar mais uma vez de um fato que acontece com atletas profissionais, que acontece na mídia, para falar um pouquinho de como são os bastidores aqui da nossa atividade profissional. E hoje, infelizmente, vamos usar esse termo, trouxemos aqui o caso da romena Simona Halep. Lógico, sempre lembrando, sempre salientando que eu não tenho acesso a absolutamente nenhum documento. Tudo que a gente analisa aqui é baseado no que aparece na imprensa, em comentários, e não se faz, pelo menos nesse momento, nenhum quadro opinativo. Ele é apenas uma maneira de mostrar para vocês como é que funciona alguns casos, e infelizmente no caso da romena, casos relacionados com doping. A atleta romena, nascida em novembro de 1991, hoje tem mais ou menos 31 anos de idade, e ela é, ou foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do tênis feminino num passado relativamente próximo, né? Ela passeou no ranking número 1, sendo a primeira do ranking, basicamente entre 2017 e 2019, ficando no topo da lista por pelo menos 64 semanas, ou mais precisamente 64 semanas, sendo vencedora de torneios extremamente importantes, como Roland Garros em 2018 e o torneio de Wimbledon em 2019. Sem dúvida nenhuma, hoje ela já vem numa descendente de carreira, vamos dizer assim, até porque o tênis cada vez mais é impactante com a presença de jovens atletas. O atleta jovem consegue hoje ter um ritmo de tênis que muitas vezes eu não conseguia entender que seria assim no futuro, mas faz parte de uma evolução praticamente natural de todos os tenistas. Eles chegam naquele ponto mais alto e a tendência é que, com o passar do tempo, de várias maneiras, do ponto de vista físico, mental, ele tende a ter uma caída. E em outubro do ano passado, nós fomos surpreendidos quando, nesse torneio, que acabou de ter algumas imagens aí, no torneio do US Open de outubro de 2022, a Simona Halep foi suspensa por doping, né, em testes realizados, onde se comprovou a positividade para a presença do medicamento Roxadutast. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, não precisa se prender ao nome, lógico, não tem nenhuma necessidade, e ela, como padrão da situação, ela já foi suspensa preventivamente por doping. O que termina acontecendo, e é importante a gente falar para quem for atleta profissional ou para quem se interesse no caso, né, que em nenhum momento é permitido a alegação do desconhecimento. É uma obrigação de qualquer atleta que vai submeter a testes antidoping saber que existe uma obrigatoriedade de algumas regras a serem cumpridas, né? Visto que o sistema ele pode acontecer dentro de competição ou fora de competição, e o atleta é obrigado a saber, e logicamente, como não poderia ser diferente, ele é obrigado a dar o material, e aí talvez seja a parte mais óbvia, mas talvez a mais importante também, que é a responsabilidade do atleta, toda a responsabilidade da medicação que ele faz ou do uso da substância, até porque pode acontecer de várias maneiras diferentes, né? Cremes, medicamentos manipulados, tanto faz. O teste da WADA, ele é um teste simplesmente quantitativo, né? Qualitativo, ele não é quantitativo. Para alguns produtos sim, mas no caso em questão não. Ele é um teste puramente sim ou não, é de tudo ou nada. Ou ele apresenta na amostra ou ele não apresenta. Então, o doping é definido, nesse caso dessa atleta, como simplesmente a presença, né? Então, essa é a droga, né? E por que ela é considerada doping? Ela consta das substâncias proibidas em todos os tempos, como dizem aqui no texto da WADA, ou seja, dentro de competição ou fora de competição, ela é proibida durante todo o tempo, porque são substâncias químicas, né, que possuem um efeito similar ao biológico da produção da eritropoetina ou de agentes que afetam diretamente
nessa situação da eritropoetina. E se você for levar em consideração, basta a gente afirmar que essa situação ela abre um processo. Então não adianta frases como essa de Mats Wilander, um excelente, um excepcional tenista, onde ele fala assim, não, eu não acredito que a atleta tenha tomado intencionalmente. Isso não é passível, pelo menos nessa fase de análise, se foi intencional ou não, né? Como dito anteriormente, basta única e exclusivamente a presença da droga, né? E aí cabe ao atleta, cabe ao seu staff, cabe aos advogados, uma tentativa de buscar pela sua inocência, e aí cada atleta, junto com seus advogados, vão buscar uma maneira que eles acreditam seja a mais efetiva, a mais convincente, vamos dizer assim, para os jogadores. Então, se eventualmente o tenista ou o atleta vai buscar a sua prova, faz parte de um devido processo que vai acontecer com os passos devidamente pré-determinados, né? E se a gente for puxar um pouquinho pela memória, o caso da eritropoetina ele ficou muito famoso com Lance Armstrong, né? Onde ele assumiu o uso da droga e das transfusões e de uso de esteroides, salientando que no caso de Simona Halep, a única situação que consta é a presença da eritropoetina nas amostras, né? Essas outras situações, elas não aconteceram aos moldes de Lance Armstrong, que né, foi, confesso, no uso de testosterona também, né? Mas por que é proibido a eritropoetina, independente do uso ou não? A gente não vai personificar. Porque esse tipo de situação faz com que se aumente o seu desempenho esportivo na medida que você consegue ter um consumo máximo de oxigênio maior. Então ela é uma situação que ela cabe muito bem em atletas de endurance. Não necessariamente acontece um rendimento muito direcionado com o atleta de tênis. Mais uma vez, não está sendo não estou fazendo nada opinativo, né? A característica do esporte tênis é diferente da característica do esporte ciclismo. Dessa maneira, se o uso foi utilizado propositadamente ou não, eventualmente se buscaria uma melhora no seu desempenho, já que você teria uma melhora, vamos dizer, um melhor aproveitamento do oxigênio. Você teria esse consumo de oxigênio maior e dessa maneira, no popular, você se cansaria menos, teria um desempenho esportivo maior. Por isso que essa substância ela é considerada dopante. E os problemas vão acontecendo na medida que a atleta alega que ela não está tendo espaço para se defender. Mais uma vez, nada opinativo, são apenas o que se identifica na mídia. Ela alega que o tempo de afastamento é muito grande, lembrando que ela está afastada por doping desde outubro do ano passado, e ela se declara chocada, como diz a matéria, por ela não estar conseguindo fazer a sua defesa da maneira que ela considera a mais correta, né? Então, existe a alegação de que a audiência vem sendo alegada, mas não bastasse esse problema, Nicola Halep agora é pega em uma nova irregularidade pelo Comitê Antidoping. É interessante a gente passar para as pessoas que não estão acostumadas que existe uma situação chamada passaporte biológico, né? O passaporte biológico é uma situação devidamente já caracterizada por muito tempo no mundo dos esportes, onde são feitas medições seriadas, seja de sangue, seja de urina, onde se monta uma linha do que seria o normal. Então, já que nós falamos da possibilidade de situações relacionadas a consumo de oxigênio, um dos medidores que é utilizado é a parte da série vermelha, que a gente chama no exame de hemograma. O que seria o passaporte biológico, para você ter um entendimento? E aqui eu vou me aproveitar de dados simples e apenas ilustrativos. Imagine que esse atleta ele é sistematicamente testado nesse passaporte e ele identifica-se que ele tem um grau de anemia
né? Mais uma vez, eu vou ser extremamente simplista na explicação, e o seu padrão de hemoglobina, ele varia normalmente entre 10 e 12, né? Ou 12 e 13, sei lá, números mais ou menos nessa situação. E todas as vezes que ele é submetido a um exame de sangue, identifica-se que o padrão da hemoglobina desse atleta é esse que eu te falei, 10, 11, 12, 11, 12, não varia muito disso. Isso vai mostrando o que seria um perfil e o que é chamado de passaporte biológico. Só que se eventualmente esse exame normal de 10, 11, 12, ele por qualquer motivo que deu, ele passou para 16, é aí onde o passaporte biológico ele mostra que existe alguma alteração. Então, como o seu normal ser 10, 11, 12 e de repente notou-se ser 16, é só um exemplo baseado em números que eu estou passando para você. Aí na tela tem várias situações que elas podem ser mensuradas e parece que essa situação também atingiu a romena. Então são situações distintas, não adianta você, não se encontrou nada nos meus exames, até que se encontrou, pelo que ficou passado em outubro, né, uma situação que era uma promovente da eritropoetina, foi identificado, pelo menos essas são as informações. E agora a alegação, não, mas não apresentou nada, realmente esse exame do passaporte biológico não é para apresentar absolutamente nada, mas ele mostra um padrão do que poderia ser o considerado normal. Tá bom, pessoal? Vim aqui só para falar um pouquinho sobre doping, aqui no Fábio Romualdo Academy. Se você gostou dessa informação, curte, comenta, compartilhe, mas principalmente se inscreve no canal para essa informação chegar cada vez em mais pessoas. Um abraço e até a próxima.